Bem-vindos ao nosso canal de meditação da Palavra de Deus, bem-vindos à Igreja Digital da Graça, esse nosso ambiente de meditação. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais um momento de reflexão em nossa série de estudo Psicologia dos Justos. Hoje nós falaremos um pouco sobre a psicologia da arrogância ou a psicologia da Azult. A arrogância, ela pode ser considerada como sendo negativa sobre quase todos os aspectos. É o traço de personalidade oposta à vergonha. Como se fosse o contraponto da vergonha. Um homem constrito, ou seja, um homem contrito, um homem que reconhece a sua condição, né? Ele é capaz de deixar passar insultos que muitas das vezes recebe, ele é capaz de perdoar e esquecer o mal que lhe fizeram. Já o arrogante, ele desconhece completamente o perdão, não se envergonha de nenhuma de suas atitudes, é teimoso e insolente e não respeita quaisquer limites. Para o profeta Jeremias, quem se alimenta da própria petulância dificilmente se arrepende do que faz. O profeta Ezequiel, ele disse uma certa vez: teus filhos têm a face e o coração endurecidos. Todas as qualidades encontradas no sentimento de vergonha, de pudor, têm seu contraponto no sentimento de arrogância e seus sintomas mais comuns, que são a insolência, a ousadia e o atrevimento, né? O insolente é mal visto pelas pessoas, ainda que seja inteligente e versado, ainda que ele seja uma pessoa que tenha um certo destaque, mas o insolente, ele sempre será mal visto, independentemente das suas qualidades. Muitos males, né, derivam dessa característica, a insolência. Muitos males provêm da insolência, pois ela dissemina, de certa forma, controvérsias, ela dissemina inveja, ela dissemina o ódio entre aqueles que cercam o insolente. Ele acaba por desprezar, né, os seus ancestrais, despreza a sua história, despreza o seu berço, despreza a sua família. O insolente, ele, enquanto depende dos outros, ele está lá na dele. Depois que ele já se sente capaz de se automanter, de ter autossustentabilidade, ele passa a desprezar, ele passa a menosprezar as pessoas. Ele não leva muito em consideração os conselhos dos sábios, ele ridiculariza os mais velhos, né, que nós podemos até dizer que são como se fossem os anciãos, homens dotados de conhecimento, de sabedoria. A arrogância, né, lhe permite transgredir todos os mandamentos da lei de Deus, sem que sinta remorsos por isso. O arrogante, ele acha que ele está acima de todas as coisas. O arrogante, ele tem uma certa consciência, ele acredita que ele não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa do próximo, não precisa do semelhante, ele não precisa de nada. Então, por ele achar que não precisa, por ele julgar que não tem necessidade de nada, ele simplesmente ignora
ele tem a lei de Deus como, muitas das vezes, até um empecilho para a sua pseudo-felicidade. Por isso ele não sente remorso quando ele transgride. Sobre alguém assim, né, os sábios eles falam o seguinte: o descarado merece o inferno. Olha só o que se fala, ou seja, o descarado, o insolente, o arrogante merece o inferno. Justamente porque ele se torna insuportável. O arrogante é chamado de perverso pelo rei Salomão. Salomão ele chama o arrogante de perverso, né? O perverso o rei Salomão, escrevendo em Provérbios, do capítulo 21, versículo 29, ele descreve o arrogante da seguinte forma: o perverso é um descarado, e a sua lembrança é desprezada pelo Eterno, né? Que as Sagradas Escrituras ela menciona isso, onde diz que o nome dos perversos apodrecerá. O salmista, por sua vez, ele elogia a pessoa que sabe restringir-se. Os humildes orientem sua justiça e seu caminho lhes ensina. E amaldiçoa, né, o prepotente, ou seja, nos Salmos, o Senhor ele abençoa, né, mas os prepotentes, né, ele amaldiçoa. E como assim? O Senhor ele diz: ele frustra o caminho dos ímpios, ou seja, o Senhor frustra o caminho dos ímpios. Algumas pessoas pensam que o ímpio ele vive da forma como ele quiser e nunca vai ter um revés. Isso é uma ilusão. Um homem sem limites, além de desobedecer à Torá, além de desobedecer à lei de Deus, ele tem a ousadia de considerar-se um tzadik, ou seja, um justo. Observa, o prepotente, ele além de transgredir a lei, ele acredita, ele se julga ser superior, ele se julga ser intocável, ele se julga ser um justo. Por esse motivo, né, os judeus eles começam a sua confissão de fé usando as seguintes palavras: não somos atrevidos e arrogantes ao ponto de dizer a ti, ó Eterno, nosso Deus e Deus de nossos antepassados, que somos homens justos e não pecamos, mas nós e nossos antepassados pecamos. Ou seja, quando os judeus eles vão fazer uma oração, uma profissão de fé, a sua profissão de fé é justamente uma afirmação de que não são arrogantes ao ponto de se julgarem puros, santos, sem pecados. Pelo contrário, eles se julgam serem pecadores e afirmam que seus pais, seus antepassados também pecaram. Às vezes eu olho e até bate uma certa tristeza em relação a muitos cristãos que, quando olham um católico, olham uma pessoa que não faz parte da sua congregação, da sua denominação, faz parte da sua igreja, e apontam o dedão para aquela pessoa e julgam aquela pessoa como estando no inferno. Jesus mesmo disse: quem é tu, quem são vós, quem és tu para julgar servo alheio? Você não sabe o que Deus tem, qual o plano de Deus para aquela vida. Você não pode julgar ninguém, porque você é tão pecador como qualquer outra pessoa. No exato momento que você acha que você não tem pecado, você já pecou. No exato momento que você acha que é superior aos outros, você já pecou. No exato momento que você, por ser um pastor, por ser um obreiro, por ser um missionário, por seja lá o que for, um padre, um bispo, um papa,
Se você se julga ser superior às outras pessoas, você já pecou. De maneira que não existe nenhum justo debaixo dos céus, como as próprias Escrituras declaram. Um dos piores traços do caráter do malvado é negar a sua malvadeza, ou seja, o arrogante ele nega a sua arrogância. Ele nunca vai dizer que ele é. Ele nunca vai afirmar o que ele é de fato. Só que o Altíssimo julga com especial rigor quem tem a ousadia de declarar-se inocente após ter cometido tantas transgressões. Como está escrito, quem esconde seus males não terá sucesso, mas quem os confessa será consolado. Note que o Eterno, note que Deus, ele quer que o homem, independentemente se ele vai sofrer ou não algum dano por causa de sua transgressão, por causa da sua confissão acerca da sua transgressão, o Eterno, independentemente disso, ele espera do homem a sinceridade do coração do homem, ao ponto dele reconhecer que errou, de reconhecer que ele falhou, de reconhecer que ele pecou, de que ele reconheceu que necessita do perdão de Deus e a Deus ele se encurva, a Deus ele se prostra, a Deus ele busca, mesmo sabendo que haverá uma consequência dos seus atos. Independentemente da consequência, esse homem se volta para Deus com um coração contrito. O que aconteceu com Davi depois que ele adulterou com Betsaida? O que aconteceu? O que aconteceu com ele? O profeta chegou lá e falou para ele de uma forma alegórica e depois afirmou que ele era o homem que tinha morto a única ovelhinha daquele vizinho e que deveria morrer, Como Davi mesmo falou, não, esse homem tem que morrer. E aí o profeta disse, esse homem é tu. E aí você pode pensar, mas e aí, o que Davi disse? Que eu morra. Ou seja, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque com Davi não tinha frescura. Davi não ficava com mimimi, Davi não ficava não ficava choramingando pelos cantos. Davi se colocava diante de Deus com sinceridade de coração. Depois que o profeta disse que ele não ia morrer e ele ficou lá sem comer, sem beber, durante o período todinho, depois que ele soube que o seu filho havia morrido, que justamente a morte do seu filho era a consequência do seu pecado, ele se levantou, ungiu sua cabeça, tomou banho, parou o jejum. Qual foi o resultado disso? Salmo 51. Ou seja, ao contrário do arrogante, Davi se reclusa, se coloca diante de Deus, escreve um salmo de penitência, o salmo do pecador, Salmo 51. E ali aquilo foi a oração dele diante de Deus. E quando você lê o Salmo 51, você percebe que não há nenhuma arrogância no que Davi escreve, no que Davi canta. O arrogante quer o arrogante que quer arrepender-se, de seus atos, ele tem um longo caminho a percorrer, a trilhar, pois ele é, mesmo inadvertidamente, insolente para com os pobres, os humildes e os anciãos, como está escrito, o pobre suplica e o rico responde com arrogância, Ele tem uma jornada mais longa porque ele vai precisar de um tempo para se desprender de todo esse sentimento, de toda essa sensação. Mais grave ainda é você perceber que muitas das vezes o arrogante ele se levanta contra os seus mestres, contra os que o reprovam para seu próprio bem, E estes respondem
né, de forma áspera e muitas das vezes com rancor, com ódio, porque são repreendidos. Este modo de conduta, ele terminará por remover o homem da vida neste mundo. E não só neste mundo, ele é removido também do mundo vindouro. Se esse não se decidir, afastar-se totalmente da arrogância. Às vezes, levantar a voz é preciso. Ou seja, às vezes as pessoas confundem, né, a atitude. Né? Até aqui nós falamos da arrogância como algo ruim. Mas vai existir momentos em que você vai ter uma atitude que aparentemente, de certa forma, soará aos ouvidos, causará uma sensação aos demais de que você é arrogante. Na realidade, não é arrogância. É o que nós falamos agora há pouco. Às vezes, você vai precisar levantar a voz. Ao mesmo tempo, porém, aqui nós vamos pensar assim, resguardadas, né, certas diferenças acerca da intenção e da forma de manifestação, né? Algumas características são extremamente recomendadas no serviço divino. Isso, algumas características da arrogância. Mas observe, guardada as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções, algumas características da arrogância, elas são recomendadas pelo Eterno. Observe que até aqui nós falamos da arrogância na sua totalidade ruim, na sua totalidade de desfiguração do homem. E agora, quando nós iniciamos essa fala, falando sobre, às vezes é necessário erguer a voz, elevar a voz, muitas das vezes isso acontecerá pela vontade de Deus. E como isso pode ser possível? Quando o homem justo deve ousar levantar-se contra o malvado, não aceitando seus conselhos, nem tampouco tolerando suas mentiras e abominações. Ou seja, observe que a atitude que aparentemente seja de arrogância, ela traz uma justificativa que é justamente a de se contrapor o mal, se contrapor a maldade, se contrapor àqueles que praticam a maldade. E nisso você vai ter que usar de elementos da arrogância para fazer com que tais pessoas se vejam e se reconheçam como transgressora da vontade de Deus, da lei de Deus, e acima de tudo, se vejam como uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus. É fundamental também, né, não se deixar perturbar no que diz respeito ao cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ainda que a pessoa seja devota, ainda que o devoto ele seja de certa forma ridicularizado por isso, por buscar cumprir a vontade de Deus. Quantas vezes você não foi ridicularizado porque você procura de todas as formas ser uma pessoa honesta, justa, correta, que você procura cumprir com a vontade de Deus, que você procura fazer a vontade de Deus, que você se ocupa na leitura da palavra de Deus, se ocupa
em ouvir os conselhos que as Escrituras te dão, se ocupa em colocar em prática, e muitas das vezes as pessoas, vendo você fazer isso, tentam de todas as formas ridicularizar você, zombar de você, tirar sarro da tua cara, fazer de tudo para que você se desestabilize e abandone a sua fé. E ainda assim, diante de tudo isso, você muitas das vezes tem que se impor, se levantar e impor a sua posição, às vezes de uma forma mais ríspida, elevar o tom. Nesses casos, você não está sendo arrogante. Nesse caso, você está simplesmente contrapondo, colocando uma outra posição além daquelas que as pessoas estão te apresentando. Outra instância em que a ousadia é bem-vindo, quando quando um cristão, quando uma pessoa comum, mas que é digna, que é justa, né, e que busca de todas as formas cumprir a vontade de Deus, ela precisa muitas das vezes levantar-se frente aos seus mestres e pedir-lhes que lhes esclareça algum tópico das Escrituras que ele não conseguiu compreender. E não resta dúvida que a arrogância transforma-se. Desculpa, bateu um soninho agora, né? Ou seja, a gente não tem que ter dúvida nenhuma de que a arrogância ela também pode se transformar em bravura quando ela é usada para recriminar os pecadores, mostrando-lhes o caminho de Deus. Ou seja, quando você vai recriminar, quando você vai exortar, quando você vê uma pessoa seguindo na linha de querer cometer uma transgressão contra Deus, contra si mesmo, contra o seu próximo, você vai lá e numa atitude, né, de preocupação, de cuidado, de zelo, você exorta essa pessoa a não cometer tal ato. O ser humano, ele deve tomar máximo de cuidado, tomar um cuidado especial de não deixar que sua insolência venha explodir, venha à tona em circunstâncias não adequadas, para que não cause dano ao próximo. Como nós falamos, ela é justificada unicamente, né, e exclusivamente quando ela é usada contra os pecadores, como um auxílio em nome do cumprimento dos mandamentos do Senhor, em lugares e momentos em que forças opostas desejam impedi-lo. Os que se manifestarem em circunstâncias assim serão amplamente recompensados pelo esforço. Ou seja, aqueles que usarem desse artifício da arrogância para a reprimenda, para reprimir, para exortar, para chamar a atenção, dar um puxão de orelha àquele que está cometendo algo que desagrade a Deus. Quando ele faz isso no momento certo, na hora certa, no lugar certo, ele vai ser recompensado. Agora, quando a pessoa faz isso fora de contexto, fora de lugar, e muitas das vezes apenas para se aparecer, essa pessoa, ela, em vez de ajudar, ela acaba por transgredir a lei do Senhor, transgredir a vontade de Deus. E são considerados reprováveis ou reprovados pelo Senhor. Então, quando nós olhamos para a psicologia a psicologia da arrogância, né? A psicologia
da intolerância, a psicologia que nós acabamos de meditar, né, sobre o rompante, que muitas das vezes a pessoa ela expressa, né? Ela precisa ter a consciência, a pessoa precisa ter a consciência de controle. Tudo que existe dentro de nós possui duas faces, a face boa e a face ruim, né? Então, quando nós olhamos para a psicologia da arrogância, existe a parte da arrogância que ela é danosa ao ser humano. Mas quando a arrogância ela é usada na hora certa, no momento certo, na condição certa e com o objetivo certo, ela se torna uma atitude benéfica. Lembrando que a arrogância, de certa forma, ela é uma coisa impositiva. Então, quando nós usamos para impor algo positivo às pessoas, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque isso reflete a nossa preocupação. Agora, quando nós usamos a arrogância para apenas sobrepujar, para se mostrar, para tentar humilhar as outras pessoas, nós estaremos transgredindo a vontade de Deus. Então nós vamos ficar por aqui. Hoje nós falamos sobre a psicologia da arrogância. No próximo domingo nós vamos continuar a nossa trajetória da psicologia do justo, falando sobre uma outra psicologia. Espero que tenha ajudado algumas pessoas, a você, a entender um pouco mais sobre você mesmo, sobre aquilo que existe dentro do teu coração, dentro da tua vida e que precisa ser ajustada para que você possa se tornar um justo diante de Deus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.